Seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do Amanda Alquati Podcast. Eu tô muito feliz que tu tá aqui comigo. Eu sou a Amanda Alquati, a host desse podcast, logicamente, que dou o nome ao podcast. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre que história é essa que tu cria 100% da tua realidade. Que loucura é essa, Brasil? Vou estar trazendo aqui tanto o conhecimento sobre esse mecanismo de criação da realidade, quanto a minha história com esse conhecimento. E por quê? Como que eu fui trabalhar com isso? Porque, para quem não sabe, isso é algo que está 200% presente no meu trabalho. Então, antes da gente começar, lembrando, te inscreve no canal se tu tá me assistindo no YouTube e começa a me seguir, te inscreve no meu canal aí, no Spotify, no meu perfil no Spotify, para tu não perder mais nenhum episódio. E se esse episódio for algo que foi relevante para ti, te ajudou, foi uma contribuição para ti, vamos compartilhar com as amigas e amigos que estão precisando receber esse conhecimento hoje, né? Bora! Lembrando também que se tu não me acompanha nas minhas redes sociais, TikTok e Instagram, é @AmandaAlquati, eu te aguardo lá. Tem outros conteúdos diferentes desses aqui do podcast que vão ser complementares e a gente vai se aproximar um pouco mais, especialmente nos stories ali do Instagram, que eu compartilho um pouco mais da minha rotina. Bom, vamos lá, tô aqui com o meu cafezinho, só um restinho de cafezinho, vou até matar aqui, ó. Gente, fiquei pensando agora, né, que tem palavras que daqui a pouco as redes não aceitam. Vou ter que dar um pi ali em cima, mas tudo bem. Bom, eu há muito tempo que estudo criação da realidade. Eu tava pensando agora, antes de entrar no podcast, que basicamente faz 10 anos que eu tive o primeiro contato concreto com isso, assim, né? Contato oficial, digamos. Porque eu lembro que a minha mãe, quando eu era adolescente, tá? Ela falava que o pensamento tem poder e coisas do tipo assim. Porque eu cresci indo em centro espírita kardecista, assim. Então eu tinha uma certa já conexão com a espiritualidade e pra mim é uma das religiões. Acho um pouco dogmática, tá? Até depois de grande, adulta, fui tentar voltar a frequentar, assim, não me conectei muito, achei um pouco limitado pelo conhecimento que eu já vinha tendo. Mas eu desde sempre tive contato com a espiritualidade e com coisas além da matéria, digamos assim. E eu lembro da minha mãe me falar isso, que o pensamento tem poder e tudo mais, né, que chega nas pessoas e etc, mas nunca foi nada muito aprofundado além disso. Depois, lá por 2015, eu lembro que eu tava ficando com um cara, tinha 19 anos, ele era bem mais velho, e foi assim uma história trash, assim, gente, trash, a primeira pessoa que eu fiquei depois que eu tinha terminado um relacionamento. Foi uma coisa meio bizarra, assim. Mas, se tem uma contribuição que essa pessoa trouxe, foi esse livro que eu li, que foi o primeiro livro, pra quem tá me assistindo no YouTube vai ver a capa aqui, ó. Deepak Chopra, A Realização Espontânea do Desejo. Como utilizar o poder infinito da consciência. Uma capinha, hoje ele deve estar com outra capa, esse livro, né? Mas eu comecei a ler. Eu nem sabia direito sobre o que era esse livro. Mas ele me indicou, eu lembro que eu tava indo comprar um livro, ele me indicou, compra tal livro. E eu, beleza, fui lá e comprei. Ó, setembro de 2015. Eu gosto de botar, não tenho feito mais isso, mas eu gosto de botar, quem tá me vendo no YouTube vai ver, eu escrevo, coloco o meu nome, o mês e o ano que eu comecei a ler o livro. Eu adoro isso. Tanto que agora eu sei que foi em setembro de 2015 que eu li esse livro, então exatamente 10 anos atrás. Eu tinha 19 anos. Esse livro aqui não é um livro que eu diria assim para qualquer iniciante ler, embora eu tenha sido uma iniciante lendo, tá? Mas ao mesmo tempo pode ser interessante, porque ele traz bastante conhecimento já de física quântica, tá? Porque para quem não sabe, a física quântica está diretamente relacionada com manifestação, criação da realidade, poder do pensamento, a física quântica. Eu não vou trazer aqui muitos conceitos da física quântica porque eu acho um pouco cabeludo, assim, pra explicar, é uma coisa profunda. E para quem não sabe, a física quântica, ela é a área da física
que se separa da física newtoniana muito, né? Parece que nem são físicas as duas. Mas que ela vai se aproximando da filosofia, no meu ponto de vista. Não sei se alguém já fala ou falou sobre isso, mas ela vai para um âmbito mais filosófico da coisa, né? Tem aí, por exemplo, o experimento, a teoria, acho que é considerada a teoria do gato de Schrödinger, né? Enfim. Mas tem o estudo da dupla fenda e coisas do tipo assim. Eu acho até que eu tô me antecipando aqui nos conhecimentos. Mas fala muito sobre isso aqui nesse livro. E essa foi o primeiro contato que eu tive com esse conhecimento. Só que nessa época não foi uma coisa assim, vou colocar em prática. Por isso que eu não indico esse livro, A Realização Espontânea do Desejo, para quem tá começando e quem quer entender mais. Eu não sei se é por conta da minha idade, mas assim, eu acho que tem livros mais práticos, sabe? Que vão te ajudar a criar aquilo que tu deseja. Eu acho ele bastante teórico, porque eu li na época e eu não coloquei nada em prática. Vocês acham que eu passei a viver minha vida a partir disso, com essa consciência de que eu criava minha realidade? Muito sutilmente, não era uma coisa assim que, nossa, fui levando, tá? Isso eu tinha 19 anos, 2015, e ok, eu li esse livro, beleza, não lembro se eu em seguida li outro livro. Quando eu estava lá com 20 anos, 20, 21 anos, 2016, final de 2017, 2016 eu fiz meu primeiro curso de Reiki, tá? E aí, 2017, eu comecei a entrar mais em contato com criadores de conteúdo que estavam falando sobre criação da realidade, falavam sobre crenças e tudo mais. E aí eu comecei a me interessar. Aí eu comecei a mergulhar nisso, comecei a fazer cursos, que até hoje eu aplico nos meus atendimentos. Em 2017 eu comecei a atender já como terapeuta, reprogramando a mente subconsciente das minhas clientes. E nisso eu fui aprofundando. E isso é muito interessante. Eu aprendi muito sobre criação da realidade atendendo. Por quê? Nos meus encontros individuais, a gente faz como se fosse uma engenharia reversa. Tu vai me trazer uma situação indesejada que tu tá vivendo na tua vida e a gente vai entender o que tá gerando isso dentro de ti. A gente vai investigar qual é a crença dentro de ti que tá manifestando essa realidade fora. Então eu comecei a entender muito claramente, ver a vida diferente a partir dos meus atendimentos, considerando isso. Eu comecei a entender, bom, então quando a pessoa vive um relacionamento abusivo, quando ela tá com escassez financeira, quando ela tá deprimida, isso aqui tá conectado a tal e tal padrão, porque a mente dela está funcionando assim, pode ter uma crença assim, assim, assado. Comecei a ter esse olhar, então isso me ajudou muito. Mas, bom, e aí, gente, assim, o que eu vou trazer aqui sobre criação da realidade, manifestação, eu estudei de diferentes formas, em várias fontes, de verdade. E eu tava até pensando esses dias que acho que esse é um hiperfoco meu. Eu tô sempre estudando sobre isso. Sempre. Eu sempre quero ver um novo autor falando sobre esse assunto. Eu quero ver uma nova perspectiva. Eu tenho as minhas perspectivas. Eu já comprei mais de um curso sobre isso. E é uma coisa que, tipo, eu tô sempre estudando. E que eu domino e que eu aplico na minha vida. E eu tô sempre estudando sobre isso, tá? Então acho que é um hiperfoco. E se puder eu falo muito sobre isso. Sempre. E amo testemunhar as transformações que os meus clientes vivem a partir da reprogramação mental. E vocês já vão entender por que a reprogramação mental altera a realidade que tu vive na tua vida. Bom, como que funciona? Vamos começar do começo. A gente vive num universo que é tudo energia. É tudo energia. Até a matéria que tu vê que é dura, que tu vê que... Não, isso aqui é matéria, isso aqui não é energia. Esse copo que tá na minha mão... Stanley, um beijo, um abraço, sempre patrocinar, estamos aí. É matéria. Ah, ok. Na verdade, não, gente. É energia vibrando em baixa vibração. O Joe Dispenza, que é um pesquisador, ele é bastante da neurociência, fala de criação da realidade. Um baita mestre, assim, amo acompanhar o trabalho dele. Ele fala que isso, né, ele traz com embasamento na mecânica quântica, na física quântica,
que estima-se que o universo em que a gente vive é 0,99999999. Vou repetir. 0,9999999% energia e 0,0001 matéria. Ou seja, as coisas podem se movimentar. Não tá tudo tão estanque como parece, fixo, como a gente pensa que estaria sendo matéria. Isso já é o ponto pra gente começar, tá? Porque a gente cresce entendendo o seguinte: não, a realidade tá pronta e a gente tem que se adaptar a ela, né? Aquela coisa assim, é difícil ter dinheiro, isso é um fato. A realidade tá pronta. A gente acha que o que a gente vê diante dos nossos olhos é a verdade, que aquilo ali está pronto e que a gente não tem poder nenhum sobre aquilo ali. Mas, por exemplo, tem um estudo da física quântica que vai falar do experimento da dupla fenda, que prova, não vou explicar aqui o experimento, procura aí, tá? É sobre como o olhar do observador afetou um elétron, a direção de um elétron, tá? Então é realmente um experimento microscópico, de passar numa fenda que eles tinham colocado e tudo mais. Ou seja, ali se provou que o olho do observador afeta o objeto observado. Nisso aí a gente já entende que o quê? Aquilo que tu observa na tua vida não está pronto. É o teu olhar de observador que afeta aquilo ali. E quando eu digo observador, olhar do observador, não é só o que está na tua mente consciente, é aquilo que está na tua mente subconsciente também. Porque mais profundamente, não é o olhar, mas é a vibração. E aí eu vou trazer aqui uma metáfora para tu entender melhor essa questão da vibração. Sempre quando a gente fala, eu quero, sei lá, quero manifestar uma Ferrari, né? Eu gosto de pegar o exemplo mais óbvio, esdrúxulo, assim, de, manifestar uma Ferrari, R$1 milhão, coisas do tipo, né? Queres manifestar uma Ferrari, beleza. Tu precisa vibrar na frequência de já ter essa Ferrari. Porque é isso que vai te sintonizar com a realidade em que tu tem a Ferrari. Por quê? E aí entra a metáfora que eu disse que eu ia usar. É como se nós fôssemos aparelhos de rádio, tá? Quando tu tá com um aparelho de rádio no teu carro, vamos colocar assim. Porque em casa, acho que ninguém mais tem aparelho de rádio, né? Tu colocou lá, tá escutando a rádio 102.1, mas tu quer escutar a rádio 95.3. Não é o sinal da rádio 95.3 que bate no teu carro e faz o botão girar pra tu ouvir 95.3. Não é assim que funciona. Tu tem que girar o botão ali no teu aparelho ou clicar num botão, ajustar no teu aparelho, ouvir 95.3, pra tu ouvir o sinal daquela rádio, ouvir a música que tá tocando naquela rádio. A criação na realidade é a mesma coisa. Pra tu te sintonizar com uma realidade diferente, tu precisa mudar dentro de ti. Tu precisa mudar a tua frequência, a frequência na qual tu tá vibrando. E isso vai te sintonizar com a realidade que tu quer viver. Eu sei que, especialmente se tu não tá muito familiarizada com esse conhecimento, com esse assunto, tu vai dizer, que loucura é essa, Amanda? Que loucura! A vida é essa aqui, ó, realidade 3D. Mas aí é que tá. Quando a gente começa a dominar, tá? Esse conhecimento de criação da realidade e tu começa a assumir, não é acreditar, é assumir e aceitar que tu cria 100% da tua realidade, tu vai ter um outro olhar sobre as coisas. Tu vai entender que as coisas podem se transformar muito mais rápido. E de uma forma, até entre aspas, milagrosa. Aquilo que dizem que não tem cura, tu entende que tem cura, porque é a tua mente que tá criando aquilo ali, a tua vibração. Pegou a visão? Vocês entenderam isso aqui? Comenta aí pra eu saber. Spotify, YouTube. Amanda, tá fazendo sentido ou não? Amanda, é muita loucura. Eu sei que a gente não tá ao vivo aqui,
Eu vou ver o comentário de vocês depois, mas eu quero saber se vocês estão me acompanhando aqui neste momento. Outra coisa que tu precisa entender, assim, porque são várias... Como eu falei pra vocês, eu estudo cocriação, manifestação em várias fontes. Tanto em fontes mais científicas, de Deepak Chopra é um médico, ele traz muito a física quântica. Temos Joe Dispenza. Aqui eu tenho o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Ciência também. Como temos o Kybalion, ali que tá embaixo da planta, não vou tirar. Que é um livro que ele vem da filosofia, é um estudo mais ocultista, que vai falar das 7 leis herméticas. Gente, a gente tem até aula da Lucilena Galvão, tá? Da Nova Acrópole. É Nova Acrópole, né? Lucilena Galvão ensinando, dando aula sobre as 7 leis herméticas. A gente tem, por exemplo, a primeira lei, que é a lei do mentalismo, de que o todo é mental. Que tudo é mental. Temos a lei a de causa e efeito, que tá ligada à manifestação. E também a lei... Ai, gente. Pera aí, que eu vou abrir aqui o livro. Porque eu me esqueci o nome da lei. E essa minha tela tá apagando toda hora, querida. Vamos se orientar, a tela do computador aqui. Quero me ver. Que é a lei que fala que aquilo que está em cima está para o que está embaixo. Tá? Eu tô procurando aqui, pessoal. Cadê? Lei de correspondência, gente. O que está embaixo está para o que está em cima, assim como o que está em cima está para o que está embaixo. Ou seja, é aquilo que eu falo, que o teu externo é uma reflexão do teu interno, tá? Tu vai manifestar no teu externo, na tua vida, aquilo que tu acredita que está na tua mente, que está nas tuas crenças, nas tuas emoções. Então, assim, vamos lá. Eu tô pensando aqui, gente, porque tem tanta coisa pra falar sobre esse assunto e eu não quero encher vocês de informações confusas, tá? Mas, o que determina... A gente tava falando de vibração. Dei o exemplo do aparelho de rádio. O que determina a tua vibração, que consequentemente vai determinar a realidade que tu vai criar na tua vida? Os teus pensamentos e as tuas emoções. No fim das contas, o que vai determinar mesmo a tua vibração são as tuas emoções, tá? O que magnetiza uma determinada realidade na tua vida é o teu emocional. Tu pode estar querendo martelar na tua cabeça que tu é rica, que tu é rica, que tu é rica. Se quando tu pensa em ter dinheiro, isso te gera ansiedade, tu não vai atrair isso na tua vida, tá? O que magnetiza é a emoção. O pensamento, ele dá a direção daquilo, a direção exata. Sabe, como se fosse o GPS, mas o motor que faz tu navegar é o teu emocional. Então tem gente que vai falar até de assinatura vibracional, que é como se fosse um código de barras, tá? É isso que determina a realidade que tu vai criar. Então, se tu acredita que todos os homens traem... Meu Deus, meu cachorro tá aqui atrás no chão dormindo e tá roncando. Se tu acredita que todos os homens traem, tu vai atrair pra tua vida homens que vão confirmar essa crença pra ti. E aí, grave isso aqui que eu vou te dizer. As pessoas ao teu redor estão te ajudando a enxergar e confirmar as tuas crenças. Isso é básico, tá? Então, tu só vai atrair homens que traiam. E se tu não tem essa compreensão de que tu cria a tua realidade, tu vai pensar, olha só como é verdade, como todos os homens traem. Porque, claro, tu só tá atraindo pro teu caminho, só tá vendo, só tá aparecendo pra ti os homens que traem. E aí tu vai achar que isso é verdade. Essa é a pegadinha. Quando tu não tem compreensão de que tu cria a tua realidade, tu vai estar criando a tua realidade e as coisas que se apresentam, elas vão estar confirmando as tuas crenças. E aí fica muito fácil de tu continuar presa nessa ilusão. Bom, e aí significa que não existem homens fiéis no mundo? Não, não significa, mas que a tua vibração, tu tá programada para atrair aqueles homens que vão confirmar aquelas tuas crenças.
Quando tu mudar essa crença a nível subconsciente, que é algo que a gente faz na minha mentoria, consultoria, sessões individuais, alterando essa crença a nível subconsciente, vai mudar o teu padrão de pensamento, o teu padrão de emoção, o teu padrão emocional, e a tua vibração muda e tu te abre para te conectar com outras pessoas, atrair homens diferentes. É assim que funciona. E isso é algo que eu venho fazendo há anos na minha vida, transformando várias coisas na minha vida. Várias coisas. Eu sempre dou o exemplo assim, né, de que, por exemplo, caso tu não saiba, tá me acompanhando agora, hoje, o meu namorado é o meu ex de 2 anos atrás. Nós ficamos 2 anos separados. E o que fez isso acontecer? O que permitiu isso que acontecesse? Porque o relacionamento que a gente vive hoje é muito melhor do que o relacionamento do passado. Isso foi um acaso? Não, não foi. Eu mudei as minhas crenças. Eu passei a criar uma realidade diferente de relacionamento amoroso na minha vida. E veio a mesma pessoa e confirmou as minhas crenças novamente. Então, as minhas crenças do passado eram outras, mudei e agora eu posso experienciar uma realidade diferente. É uma coisa que vai muito além do, que o outro mudou, sim, beleza. Mas às vezes o outro não mudou especificamente. A personalidade continua a mesma, entendeu? Então, assim, esse é o ponto. E aí, claro, vão ter várias formas de tu mudar a tua vibração. Mas a reprogramação mental, pelo menos o que eu faço nos meus atendimentos, eu vejo que é o mais... Não vou dizer mais eficaz, mas mais assertivo e rápido. Porque tem outros caminhos para tu mudar a tua vibração? Tem. Mas nem sempre são sustentáveis, nem sempre tu vai conseguir sustentar isso ao longo do tempo. E dependendo do teu conhecimento, não vai conseguir fazer isso. Sabe? Vai ser realmente uma coisa muito momentânea, assim. Enfim. Ou vai levar um tempo para aquilo acontecer, tu vai ter que martelar muito para acontecer aquela transformação. E aí, essa questão da vibração é a mesma coisa. Eu gosto muito de dar um exemplo sobre dinheiro, por exemplo. Se tu tem a crença de que tu, né, o T. Harv Eker, autor do Segredos da Mente Milionária, tô aqui me servindo água, espero que não esteja muito com o som. O T. Harv Eker tem um termo que eu adoro, e eu uso esse termo até hoje, desde que eu li o livro, que é termostato financeiro. Nada mais é do que o valor para qual a tua mente está programada para tu ter. Se a tua mente está programada para tu ter R$1.000, eu ia dizer 5 mil reais, R$1.000, se tu fizer 10 mil reais, tu vai gastar 9. Tu pode gastar 5, mas vai surgir um imprevisto e vai precisar gastar mais 4 para ficar nos 1.000. Se tu fez, digamos assim, gastou 12 mil, tu vai ficar com dinheiro negativo, né? Se o teu tá pra 1.000, tu gastou 12 mil. Gente, me enrolei na matemática aqui. Tu fez 10 mil, gastou 12. Tu vai ficar com 1.000 negativo. Gente, eu sou boa de matemática, mas eu acho que eu tô vivo aqui. Enfim. Tu fez 10 mil. Gastou 12. Ficou com 2 mil negativo. Tá, é isso. 2 mil negativo. Vai acontecer alguma coisa que tu vai receber 3 mil pra ficar nos 1.000. Tá? Que é o teu termostato financeiro. Tua mente tá programada pra R$1.000. E aí, isso é a prova, gente. Isso acontece, tá? E eu aposto que tu que tá me ouvindo, me vendo falar sobre isso aqui, tu tá te identificando com isso. Porque assim, tu pode... eu vou trabalhar mais pra fazer mais dinheiro. Eu vou começar a juntar dinheiro, eu vou começar a fazer isso. Amore, se tu não reprogramar a tua mente, tu vai continuar no mesmo lugar. E tem outra coisa também. Que muitas vezes tu aumenta a entrada de dinheiro, mas o teu sentimento com relação ao dinheiro continua o mesmo. Sobre o medo da falta. E tu realmente, com o medo da falta, vai criar situações que vão fazer faltar dinheiro. Que vão fazer tu ficar com a corda no pescoço. Vai fazer não sobrar.
Outra coisa também, que eu sempre falo, o externo é um reflexo do teu interno. E junto disso tem outra frase que eu sempre falo. A forma com que tu te enxergas é a forma com que tu ensina os outros a te enxergarem. Se tu acha que tu é feia, tu vai atrair pessoas que te julguem de feia e que te olhem torto. Tu tá criando a tua realidade assim. O grande desafio da criação da realidade, de tu começar a dominar esse processo, é o viver como se já fosse real. É tu ancorar uma determinada realidade dentro de ti sem o teu externo ainda refletir isso. E sustentar isso. E sustentar. É tu crer tão profundamente que aquilo já existe dentro de ti que o externo perde força e poder. Esse é o grande desafio. E, gente, tu tá criando a tua realidade a todo momento. O que eu tô falando aqui não é só pros teus sonhos, pra ter a Ferrari, pra casar, pra manifestar um relacionamento, pra fazer mais dinheiro. Não, tu já tá, desde o início da tua vida, criando a tua realidade. Ah, Amanda, eu criei um relacionamento tóxico? Criou. Ah, Amanda, eu criei escassez que eu vivi na infância? Uhum. Especialmente sobre a infância, a gente tem que entender o seguinte, que tu escolheu os teus pais antes de encarnar aqui. Esse é o meu entendimento, porque eu uso ciência e espiritualidade no meu trabalho. Então, tu escolheu os teus pais. Logicamente, tu escolheu a situação na qual tu crescerias e viverias no início da tua vida. Então, tu criou a tua realidade a partir desse momento. Tá? E o grande lance, muito cuidado aqui, tá? Quando tu toma consciência, tu tá aqui me ouvindo, tu tá tomando consciência de que tu cria 100% da tua realidade a partir dos teus pensamentos e emoções. Isso não é pra tu te culpar. Nossa, então minha vida tá uma merda porque eu sou uma merda. Ai, meu Deus, aí te joga lá no fundo do poço. Não é pra isso. Se tu tá usando o conhecimento de manifestação e cocriação pra te jogar lá no fundo do poço, tu tá usando isso muito errado e tu vai criar mais merda pra tua vida. Não é esse o ponto. O ponto é tomar responsabilidade. Responsabilidade é diferente de culpa. São coisas diferentes. Uma tá na alta vibração, outra tá na baixa vibração. Uma cria mais pra tua vida, a outra destrói a tua vida. É tomar responsabilidade. É tu olhar pra uma determinada situação ruim que tu tá vivendo na tua vida e aceitar. Fui eu que criei isso aqui. E sabe qual é a boa notícia? Eu criei isso aqui, eu posso descriar, eu posso criar algo diferente. Posso não saber ainda como. Eu posso não ter clareza exata do caminho. E eu já vou falar mais sobre isso. Mas isso vai acontecer. Eu costumo dizer que decisões movem montanhas. Quando tu decide por algo, tu cria aquilo na tua vida. O maior erro das pessoas que pensam em alcançar uma meta, um objetivo, um sonho e etc. é definir os sonhos, definir as metas, os objetivos, se baseando no que elas acreditam hoje, no que elas veem hoje, em quem elas são hoje. Pegou a visão? Então, assim, vamos supor que... Vou pegar de novo o exemplo da Ferrari, tá, amore? Tu quer manifestar uma Ferrari, mas aí, tipo assim, tu tem vontade de ter uma Ferrari. E aí tu vai botar uma Ferrari, sei lá, no teu mural de manifestações, vai colocar como um objetivo, como um sonho. Só que aí tu pensa assim, mas eu não sei, como é que eu vou ter uma Ferrari? Ou tu pensa assim, olha, isso é bem típico. Isso é bem típico. Tu pensa assim, cara, o IPVA da Ferrari é muito caro. A manutenção é muito cara. Não, eu não vou manifestar uma Ferrari. Gente, isso é muito, muito típico, tá? Por quê? Tu tá pensando com a tua cabeça de agora. Com o teu salário de 5 mil aí. Realmente, né? Nem com o salário de um mês tu vai conseguir pagar o IPVA de uma Ferrari. Tô pensando na Ferrari mais tradicional, né? Que é o que a gente vê por aí, porque tem várias Ferraris. Tô pensando naquela Ferrari vermelha, etc. Mas tem aquela Ferrari puro sangue, é uma linda, é tipo uma SUV, assim, chuchuzinho. Porque o resto não curto tanto. Eu
Eu gosto de Porsche, né? Porsche é o que está no meu caderno de manifestações. Tanto 911 quanto Porsche Cayenne, que é SUV também. Top. Top. Voltando ao foco aqui. Percebe que se tu ficar pensando, definindo os teus objetivos e sonhos com a cabeça que tu tem hoje, tu nem vai sair do lugar? Porque tu vai só dobrar a esquina. Tu vai dar 3 passos só. E o grande lance da manifestação é entender que tu não tem que saber como tu vai criar algo na tua vida. Tu tem que saber o quê? O que tu quer criar? Quando eu defini que eu ia ter um MacBook, eu não sabia quando que isso ia acontecer. Inclusive, eu achava que ia ser algo muito mais distante. Porque eu achava que, meu Deus, um MacBook custa 20, 25 mil reais. Eu tava com esse valor na minha cabeça. E aí eu achava que, daqui uns anos eu vou ter. Mas era o meu sonho, eu não sabia como exatamente. Sabe? Mas aquilo estava definido. Desde o início eu queria ter um MacBook. Gente, há muitos anos eu queria ter um MacBook. Pra quem não sabe, hoje eu tenho um MacBook. Estou gravando podcast no meu MacBook. Até que uns amigos compraram um MacBook. E aí eu perguntei o valor. E gente, isso aqui cabe na minha realidade. Gostei. E ia me ajudar muito no meu trabalho. Está me ajudando muito no meu trabalho. Melhorando a qualidade de imagem, de atendimento, som e tudo. Eu digo, gente, vou fazer esse investimento. E era uma coisa que eu tinha como muito distante. E chegou até mim de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila do que eu imaginava. Por quê? Eu não fiquei pensando no como. Porque se eu pensasse no como, eu ia dizer assim, meu Deus, eu não tenho, né? Lá no início, quando eu coloquei esse objetivo, eu poderia pensar assim, não tenho 20 mil reais, não tenho limite no cartão pra comprar isso, não vou botar esse objetivo. E não é assim que funciona. Porque quando tu entende que tu cria 100% da tua realidade, tu vai entender o seguinte, que é uma questão de tu te sintonizar com a vibração daquela realidade. A realidade material 3D, ela se reorganiza de uma forma muito louca e mágica. Se tu já experienciou algo desse tipo na tua vida, me conta aqui nos comentários, por favor, porque eu quero saber. Eu já vivi várias experiências sobre isso, inclusive no episódio anterior que eu contei sobre a minha saída do CLT para ir viver do meu negócio. Gente, eu não planejei essa saída, eu não tinha R$1 guardado para pagar as contas do próximo mês. E eu não tava, tipo assim... Como eu trabalhava CLT, eu conseguia atender algumas pessoas, mas não era uma coisa, tipo, super recorrente, ou muitas pessoas, ou um grande volume. Não estava equiparado ao valor que eu fazia no CLT, enfim. Mas eu tomei uma decisão. Eu me sintonizei, olha só. Essa é a chave. É viver como se já fosse real. Quando tu tá querendo criar algo diferente na tua vida, é viver como se já fosse real. Então, eu tomei uma decisão como se eu já tivesse o dinheiro. E o dinheiro foi magnetizado. Porque eu fui demitida, recebi FGTS, seguro-desemprego, férias e não sei mais o que. E quando eu fui pedir para sair, eu sabia que existia a possibilidade de, beleza, beijos e tchau, e não receber nada. Receber o salário até aquele momento e já era. Eu sabia disso. Mas eu tava na frequência daquilo que eu tinha manifestado. Gente, fiquei muito tempo manifestando aquilo ali. E reprogramei muito a minha mente, tive que liberar muitas crenças sobre dinheiro. Me coloquei naquela frequência e a 3D se realinhou. Tudo devido à minha frequência. Não foi sorte. Sorte não existe. Grava isso. Sorte não existe. Ai, a fulana é muito sortuda que ela ganhou um carro no sorteio. Ela não ganhou por sorte. Ela manifestou aquele carro. E é exatamente isso. Quando tu define que tu vai ter um carro, ele pode vir através de um financiamento, de alguém que te deu um dinheiro, de um sorteio, de uma indenização. Nossa, nem lembrava que eu tinha um processo na justiça, ganhei uma indenização, fui lá e comprei o carro. As coisas acontecem de uma forma muito louca. É assim que funciona. De novo, tu não tá vivendo numa realidade que está pronta. Tu não tá vendo.
E aí é que eu vou até aprofundar um pouco mais numa loucura um pouco maior. Sabe aquela história que a gente fala de realidades paralelas? Numa realidade paralela existe uma Amanda que é cantora de jazz. Existe. Só que realidade paralela não é só essa realidade em que a Amanda é uma cantora de jazz e tem 55 anos. E é casada com um americano. Não, existem infinitas realidades paralelas, porque nós vivemos em um universo infinito de infinitas possibilidades. E aí, como eu sempre digo, não é porque tu não enxerga as possibilidades que elas não existam. Porque aqui eu vou fazer um exercício. Imagina um número infinito. Não consegue, né? Tua mente não tem o processador para processar isso. Não consegue visualizar. É esse tanto de possibilidade que existe. E é esse tanto de realidade paralela que existe. Quando a gente está falando em mudança, nossa, Amanda, eu faço 5 mil reais por mês e eu quero ir para 25 mil reais por mês. Tu precisa ir para a realidade paralela em que tu já vive 25 mil reais. Desculpa, já faz 25 mil reais. Então, tu precisa te conectar vibracionalmente com essa realidade. E através do teu sentimento, tu magnetizar isso para tua vida. A gente tá pulando. Gente, eu vou aprofundar bem aqui, vou ir para um papo um pouco mais cabeludo. Uma coisa que eu nem falo para as minhas clientes, assim, tá? Mas parte do conhecimento tá me vindo de falar sobre isso aqui. A gente tá pulando de realidade paralela em realidade paralela bilhões de vezes por segundo. Sabe os frames de um filme? Né? Hoje ainda tem, mesmo filme digital, mas antigamente não era filme digital, né? Era filme. Então era como se fosse várias fotos seguidas, que quando passa elas rápido parece que é um movimento, mas na verdade são várias fotos em sequência. E, sabe assim, já tirou foto na câmera, especialmente câmera, não câmera do celular. E aí tu tirou assim, várias coisas, e aí foi pegando movimento, tu vai passando aquelas fotos em movimento. Isso, cada uma delas seria um frame de um filme. E cada uma delas pode ser uma realidade paralela. Então a gente tá pulando de realidade paralela em realidade paralela bilhões de vezes por segundo. Tu nem tá percebendo isso acontecer. Tua mente não percebe isso. Mas quando a gente pensa em criar realidade, é importante se conectar com essa realidade paralela em que tu já vive aquilo que tu deseja. Porque isso já existe. E o que vai fazer tu te sintonizar com uma realidade paralela diferente? Tu entrar na vibração daquilo ali. Como é que tu entra na vibração de uma realidade que tu deseja? Sentindo aquilo ali. Por isso que eu falo para as minhas clientes que vêm querendo manifestar um relacionamento amoroso, que é o seguinte: eu peço muitas vezes para fazer uma lista de atributos do parceiro que elas querem manifestar, ok? Ter essa clareza desse homem, se é homem ou se é mulher também, né? Enfim. Mas, mais importante do que isso, é uma lista de como elas querem se sentir nesse relacionamento. Porque concorda comigo que algo que eu falo muito pra elas, não adianta tu tá com Deus grego do teu lado, do jeitinho que tu queria, mas tu não te sente amada, ou tu não te sente priorizada, ou tu não te sente escolhida. E no fim das contas, é isso que tu busca. Tu quer te sentir amada, tu quer te sentir acolhida, respeitada, priorizada. E se, no fim das contas, é com um cara loiro ou moreno, de 1,80m, 1,70m, 1,90m, se ele tem um ombro grande ou não, se ele faz crossfit ou musculação, no fim das contas, amore, isso nem vai fazer diferença. O que vai fazer diferença mesmo e vai te levar para um espaço de realização é o sentimento que tu tem nessa experiência. É isso que tu tá buscando. Mesma coisa com dinheiro. Se tu tá buscando dinheiro porque tu quer ter segurança, amore, tu vai ter 1 bilhão de reais na tua conta e tu não vai te sentir segura. Não é isso que tu tá procurando. Não é isso. Mesma coisa, né? Tu tem um vazio interno. E aí tu acha que o relacionamento vai te preencher. Nossa, eu quero um relacionamento porque vai preencher minha vida. Tu vai estar com um relacionamento maravilhoso na tua vida e tu vai te sentir vazia. Essa é a questão. Então, isso é uma coisa que eu tô indicando muito para as minhas clientes, é focar em como tu quer te sentir.
E aí a gente vai fazer a reprogramação mental pra tu sentir isso. No momento que tu estiver sentindo isso, a realidade externa vai se reorganizar e tu vai manifestar algo diferente. Básico, tá? E claro, juntamente disso, nós precisamos trabalhar a autoestima, que é algo que eu falo muito no meu trabalho também. Se tu não acredita que tu merece um amor, que tu merece dinheiro, etc., tu vai destruir tudo isso da tua vida, tu vai fugir disso, tá? Mas eu queria mesmo era frisar nessa questão da frequência da realidade paralela. Vocês pegaram a visão? Esse episódio aqui eu quero que vocês comentem. Vocês pegaram a visão da realidade paralela ou não? É uma coisa louca mesmo, gente. E inclusive, é uma coisa que muitas vezes a gente pode, por exemplo, tem um pessoal, a mãe de Tomás e o Cadu, eles têm um programa que se chama CMT. Eu já fiz a CMT, não segui todo o passo a passo, o cronograma deles lá, que eu acho meio cabeludo. Tem umas coisas que eu acho que não fazem muito sentido no programa deles, assim. Mas eu gostei, acho que me serviu muito porque eu tive novas perspectivas sobre criação da realidade e entendimentos ali. E eles usam um termo que se chama pedido de confirmação, tá? Que muitas vezes tu vai estar manifestando algo na tua vida e tu vai acontecer alguma coisa que vai parecer que tudo vai dar errado. E aí tu vai chegar naquele momento e tu vai pensar, acho que não é pra ser. E aí tu pode muito bem dar pra trás. É como se tu estivesse chegando perto do semáforo e tá no sinal amarelo. E aí tu pensa, acho que não é pra ser. E aí tu para. Só que é nesse momento que tu tem que acelerar e atravessar o cruzamento. Por exemplo, quando eu fui comprar o carro que eu tenho hoje, tá? Eu passei por algo do tipo. E aí é nesse momento que tu tem que usar o conhecimento de criação da realidade. Quando parece que vai dar tudo errado, tu tem que te manter firme dentro de ti, porque esse é um teste. Porque em algum nível tu tem uma insegurança dentro de ti, e aí tu projeta isso fora, tá? Tem uma insegurança na tua mente e tu projeta isso fora. É como se realmente fosse o computador te dando um aviso. Você está assim, assim, assado. Deseja continuar? E tu coloca sim. Porque, como eu falei, a decisão move montanhas. E muitas vezes vai ser na ação e na sustentação daquela decisão, daquela postura, daquela vibração que a realidade realmente vai ser manifestada. Quando eu fui comprar o carro, a gente deu entrada e a parte do financiamento, como a gente teve que alterar alguns dados ali e tudo mais, já tinha sido, entre aspas, aprovado do financiamento, mas teve que alterar endereço e teve que alterar também a data, que eu perguntei se poderia ser uma data diferente de pagamento, que ia ficar melhor pra minha organização. E eles conseguiram e tal, pato, beleza. Só que era um dia que era final da tarde, já tava fora, saindo do horário comercial e já tinha alterado muitas coisas no contrato e começou a barrar e não passar e não ser aprovado. E aí tem uma questão que era, acho que o último dia do mês e aí, tipo assim, tem a questão do score lá, do Serasa, sei lá onde, que é um score geral de crédito que a gente tem e poderia mudar o meu score de um mês pro outro. Tá? Mesmo sem eu ter feito nada de diferente. É uma coisa que pode mudar, eu não sei exatamente como funciona isso. Mas o cara da concessionária tava preocupado, porque tipo, cara, se não der hoje, porque já era final do dia, amanhã eu não sei se vai dar, porque pode mudar teu score. E não aceitar esse valor de financiamento. E eu, cara, gente, na hora, nada como estar presente e ser uma maga, né? Eu entendi que aquilo era um pedido de confirmação. Muitas pessoas naquele lugar ficariam desesperadas. Acho que não é pra ser, não vamos conseguir. Ai, meu Deus, eu bati o desespero. E eu me mantive firme. Eu até falei pro meu namorado, cara, eu tô tranquila, porque esse aqui é um pedido de confirmação e eu tô decidida, é isso aqui. E aí eu lembro que a gente até saiu da concessionária, porque tava demorando lá, porque era uma questão assim, o financiamento ele passa por uma aprovação automática do sistema e quando não passa por uma autorização manual. Não, e aconteceu uma coisa também, me ligaram justamente para isso, para confirmar uns dados e informações. Era uma pessoa me ligando. E eu vi o número de São Paulo.
Desliguei. Azar. Aí a gente teve que refazer todo o processo e tal, não sei o quê. E a gente saiu de lá uma hora, tá? Final da tarde, tá? Vamos ver se funciona ainda hoje, tal, não sei o quê. E eu tava confiante que, mesmo que fosse no outro dia, ia dar certo. Cara, a gente saiu de lá, deve ter dado 5 minutos, 10 minutos. Eu recebi a ligação do cara lá, do banco e tal, não sei o quê. Me fez as perguntas. O cara me explicou o que eu precisava responder, assim, responder tudo certinho, né? Responder de acordo com o que tava ali no contrato e tudo mais. E deu tudo certo. Foi aprovado, sabe? Então é uma coisa que é nesses momentos que as coisas parecem que estão dando tudo errado que tu tem que ter a confiança no processo, no mecanismo. Gente, criação da realidade não é uma questão de religião. Eu acredito nisso ou não acredito nisso. Ninguém te perguntou. Não é uma questão de acreditar, é uma questão de mecanismo, leis universais. É uma lei universal isso, que tu cria a tua realidade. Temos aqui, ó, o Kybalion traz as 7 leis herméticas, que são consideradas leis universais, tá? Muitas delas confirmam a criação da realidade, mas isso é um mecanismo que funciona independente da pessoa ter consciência dele ou não, independente da pessoa acreditar nisso ou não. É independente. Só que qual é o grande lance? Tu ganha na tua vida quando tu aprende a usar isso ao teu favor. Tu passa a tomar consciência disso e tu começa a reparar, cara, eu tô criando uma situação na minha vida financeira, profissional, que é uma merda, eu quero criar algo diferente. Vou entrar em contato com a Amanda. Vou reprogramar a minha mente subconsciente. E muitas vezes, o que tá te bloqueando de criar algo diferente na tua vida pode ser uma questão de autoestima, pode ser uma questão de trauma, tá? Padrões que tu traz da tua família, da tua ancestralidade, da tua infância, de coisas que tu viveu. A gente vai lá, cura isso e te abre, te coloca numa nova vibração. Porque quando tu tá no trauma, é como se tu estivesse emocionalmente na frequência daquele trauma, no passado. Tu tá emocional e quimicamente no passado. Por isso que tu cria mais do mesmo. Por que tu... Percebe isso aqui. Por que tu repete um padrão na tua vida? Um padrão indesejado, um padrão negativo. Porque tu tá sempre naquela vibração. E aquela vibração cria mais daquela vibração. Quando tu mudar a vibração, tu vai sair daquele padrão. Pegou a visão? Por isso que pessoas que viveram um determinado trauma repetem aquele trauma. E elas podem até não repetir, porque elas têm medo e aí elas se travam na vida. Por exemplo, a pessoa tem um trauma de falar em público. Aí ela falou em público uma vez, foi super julgada, aconteceu alguma coisa, enfim. Ela nunca mais quis subir num palco para falar em público. E ela bloqueou a vida dela naquilo ali. E aí um dia ela resolveu, acho que vou atravessar esse medo, vou lá e vou falar em público. Ela vai lá e cria a mesma situação do trauma dela. Que de novo, ela é julgada, ela é criticada quando ela fala em público. Porque ela tá na mesma vibração do trauma lá atrás. Tá? Isso é um mecanismo que acontece. Gente, eu tenho 8 anos de experiência trabalhando com isso. Eu tenho casos e mais casos de clientes que tiveram transformações, assim, absurdas. Eu tenho casos de cliente, gente. Até coloquei nos stories esses dias, tá? Nos meus destaques lá, nos depoimentos. Eu tenho casos de clientes, de uma cliente, que no primeiro encontro que a gente fez, ela vinha há meses sem conseguir manifestar um trabalho, um emprego fora do Brasil. No primeiro encontro, no mesmo dia, ela manifestou um emprego. No mesmo dia. Um mês depois, ela manifestou um outro emprego em que ela ganhava muito mais. Então, assim, alterou. Ela mesma falou, Amanda, parece que o universo estava só esperando caírem as barreiras para me tacar emprego. Porque é isso, mudou a vibração, o externo vai se reorganizar de uma forma mágica, absurda, louca. E aí, a galera que não tem consciência disso, né, as pessoas ignorantes nesse assunto, vão dizer que foi sorte. Ai, dei muita sorte. Ai, uma coincidência, amor, não existe coincidência. É sincronicidade, criação da realidade. E como eu tava falando antes,
Meu cachorro deu um ronco diferente, parecia até uma moto. Gente, como eu tava falando antes, não é uma questão de tu acreditar ou não. É um mecanismo. E eu, desde que comecei a ter clareza sobre isso, eu tive um chamado de levar isso para as pessoas. E é uma missão, assim, que eu tenho. Não é uma coisa que eu falo, todos os dias eu acordo, meu Deus, eu tenho a missão de ensinar tal e tal coisa para as pessoas. Não. Mas é uma coisa que move meu trabalho. Para mim, quanto mais pessoas despertarem a consciência e se reconhecerem criadoras da realidade, cara, o mundo vai ser diferente. Me instiga muito, assim, me realiza muito ver pessoas se realizando e se transformando. Cara, gente, eu tenho clientes, assim, que curaram depressão. A pessoa vivia num breu escuro no fundo do poço. E hoje a pessoa é uma outra pessoa. É tipo assim. E aí tu vai, e em alguns profissionais vão dizer que depressão não tem cura. Entendeu? Essa é a loucura. Essa é a loucura. Eu tenho um caso de cliente também que tinha suspeita de câncer de mama, tá fazendo todos os exames, faltava só mais um pra confirmar quem era realmente. E aí a gente fez. Foi um encontro de programação mental e. Pum, chegou lá, não tinha mais nada no exame. Ignorantes, invejosos dirão que foi sorte, que foi coincidência. Mas a gente sabe que não foi. Foi mudança de realidade. Mudança de frequência. E aí, a gente tá falando aqui de criação da realidade, mas o teu corpo, ele manifesta as tuas crenças também. Sobrepeso, doenças e desordens são manifestações das tuas crenças, da tua vibração. Também. Eu tenho casos de clientes também que emagreceram com reprogramação mental. E cliente assim, que nem, comecei a fazer dieta. Não, foi uma coisa natural, gente. Natural. Não tô dizendo que foi assim, meu Deus, um dia ela acordou, tava 10 quilos mais magra. Foi um processo, mas igual. Foi uma coisa que não foi super planejado, uma super mudança de hábitos e de rotina. O que teve de mudança de rotina e de hábitos foi uma coisa muito natural pra ela, sabe? Ela nem percebeu, assim. Muitas pessoas também vão refutar a criação da realidade, talvez esse seja o teu caso, esse seja o ponto que tu diz assim, tá, mas criação da realidade funciona, acredito em muitos casos, mas aqui eu não tô acreditando. Aqui não encaixa. Que é o caso de como que cada um cria a sua realidade se a gente tá vivendo num coletivo. A gente tá vivendo a mesma realidade, a gente vive no mesmo Brasil, que tem o mesmo presidente. Como é que funciona isso? Bom, na verdade, isso é uma compreensão minha. Eu que liguei determinados pontos e eu explico dessa forma. Pode ser que outras pessoas expliquem de outra forma, tá? Eu não lembro de ler sobre isso em algum lugar, mas vamos lá. A realidade coletiva é uma intersecção das realidades individuais. Todas as realidades individuais se encaixam como se fossem engrenagens de um grande sistema. Tá? Por isso que o cara que é narcisista, por exemplo, eu nem gosto de usar esse termo, eu acho que isso foi banalizado, tá? Mas o cara que é agressivo e que é controlador e tudo mais, ele se conecta com a mulher que tem uma baixa autoestima, que tem trauma de... Não posso falar a palavra aqui, tá? Vão se conectar. Porque, como eu digo, o universo é um sistema fechado. Não tem vazamento. Tudo se conecta. As realidades individuais se conectam dessa forma. E aí a gente pode entrar num ponto assim, que é até um assunto meio polêmico, mas preciso falar sobre isso aqui. Por exemplo, o mundo é muito machista. Nossa, tá. Como é que a gente vai acabar com o machismo do mundo? Levantando bandeira contra o machismo, falando mal dos homens e não sei o quê? Não. Mudando as nossas crenças. Quanto mais mulheres, homens também, mas principalmente as mulheres, tá? Que é as mulheres que vivem mais no drama disso. Quanto mais mulheres mudarem suas crenças sobre os homens,
curarem suas feridas e traumas com relação aos homens, mais a nossa realidade coletiva vai se transformar. Entendeu? E aí, claro que, tipo assim, começa um movimento, né? Porque daí as mulheres começam a mudar suas crenças, os homens também. Por isso que eu, Amanda, hoje, não me conecto com nenhum movimento social. Porque desde que eu comecei a realmente, tá, mas por que eu vou lutar por isso se eu vou alimentar mais daquilo ali, sendo que a realidade não se transforma assim? E aí a gente entra naquele ponto. Ah, tu quer mudar o mundo? Primeiro tu precisa mudar as tuas crenças. Porque se tu tem a crença de que o mundo é um lugar horrível, injusto e misógino e não sei o quê, é essa realidade que tu vai ver se confirmar diante dos teus olhos. E aí, se tu tá na ignorância, tu não sabe que tu cria a tua realidade a partir das tuas crenças, tu vai achar que o mundo é assim e que, viu, olha só, eu preciso lutar porque o mundo é assim. Eu um dia participei de uma aula, por exemplo, do âmbito do desenvolvimento pessoal, e tava se falando muito assim, ah não, porque os homens são isso, os homens são aquilo, porque geralmente os homens vêm por atendimento assim, assim, assado, porque os homens são mais fechados, porque os homens eles se acham, e não sei o que. E eu olhando tudo aquilo ali, a gente tava numa energia pesada, eu tava sentindo uma energia pesada, porque, tipo assim, eu não experiencio aquilo ali. Hoje o meu trabalho é voltado pra mulheres, minha comunicação é voltada pra mulheres, mas vira e mexe eu atendo homens. Vira e mexe aparece 1 ou 2, assim, pra eu atender. E vou te dizer, são clientes incríveis, abertos, que se desenvolvem, que buscam. Porque eu liberei muitas crenças sobre os homens, então a realidade que eu vejo se confirmar diante dos meus olhos, ela está alinhada com as minhas crenças. Entendeu? Por isso que, por exemplo, pessoas que acreditam que os ricos são pessoas ruins e que não tem como enriquecer sem passar a perna em ninguém, são pessoas que, primeiro, vão fugir do dinheiro porque elas não querem se tornar essas pessoas que elas abominam. Então, elas vão viver padrões de escassez. Porque elas têm aquela crença de que, né, eu prefiro ser pobre e honesta do que ser rica e desonesta, né? Porque elas vivem nesse mundo dicotômico. E também elas vão atrair para a realidade delas casos de pessoas ricas que cresceram e enriqueceram desonestamente. E aí eu gosto muito, gente. Claro, isso serve para pessoas conscientes, tá? Nossa, vamos supor que, nossa, eu reparo que eu tenho essa crença, que pessoas ricas são isso, isso e aquilo. É um exercício legal eu procurar exemplos de pessoas que não são assim. Aberta a desconstruir essa crença na minha cabeça. Claro que um processo de reprogramação da mente subconsciente às vezes é necessário. Mas isso ajuda a descongelar essa crença. Eu lembro que eu fiz isso quando eu me tornei vegana. Eu já fui vegana, não sou mais vegana. Porque, como eu disse, não faço mais parte de um movimento social. Eu lembro que eu me interessei por me tornar vegana, mas eu não conseguia acreditar que eu poderia ser vegana e treinar, fazer musculação, por conta de questão de proteínas e tudo mais. O que eu fiz? Comecei a pesquisar pessoas que eram veganas e treinavam musculação. Eu queria quebrar minha crença. Eu queria ter referências daquilo ali. Então, por exemplo, eu tenho como referência de pessoa rica. Não vou dizer que eu me alinho 100% com tudo, tá? Até porque, tipo assim, aquela pessoa talvez não tenha tanto esse conhecimento de criação da realidade, tá? Flávio Augusto é um cara que tem patrimônio bilionário. E o cara, eu adoro, porque ele tem um viés revolucionário, ele quer despertar as pessoas, ele quer que as pessoas vivam para além da Matrix e tudo mais. E é um cara que veio da periferia. E as pessoas cismam em atacar ele, dizer que não tem como enriquecer desonestamente. Inclusive teve aquele debate lá, né, 1 bilionário versus 30 trabalhadores. E as pessoas falam, não, porque a maioria dos ricos cresce em cima das pessoas, são desonestos, isso e aquilo. Não lembro o termo que usaram. E ele, tá, mas eu não sou assim. Ah, tu não é, que bom, mas a maioria é. Com base no quê, meu amor?
percebe que as pessoas, elas não têm dados concretos. Mas alguém contou essa história pra elas e elas acreditam. De que pessoas ricas são assim. E essa é a maior armadilha de crença e de mentalidade. Tu tá tão cega daquela narrativa que tu tá te contando, que quando alguém te traz uma nova visão, tu busca uma forma de distorcer aquilo ali e negar e refutar aquilo ali. E vou falar pra vocês, isso é burrice. Se tu tá aqui ouvindo o meu podcast em algum nível, tu tá duvidando do que eu tô falando, eu sinto muito, porque o que eu tô te entregando aqui, se tu aceitar e aplicar na tua vida, a tua vida vai mudar. E eu não tô falando isso porque é a Amanda que inventou isso e tu precisa acreditar em mim. Não é isso. O meu propósito comunicando isso aqui, ele é muito mais abnegado. É uma coisa que transcende muito mais o meu ego do que qualquer coisa. Não foi tipo assim, porque eu falo disso que tu tem que acreditar. Não, eu falo disso porque é algo que tu precisa saber. É o contrário. É o que me move estar aqui falando, é o que... Cara, tu precisa despertar pra isso. Não é porque é eu que tô falando. Eu tô falando porque é algo que precisa chegar pra ti. Acho difícil que tu seja essa pessoa me escutando aqui, né, a essa altura, 1 hora aí de episódio de podcast. Acho difícil tu ter chegado até aqui e estar completamente refutando, mas existem essas pessoas às vezes, né? Mas quero longe. Beijos. Tá fechado porque eu tenho pra ensinar. Vai procurar a tua turma. Entendeu? Mas assim, tem muitas pessoas que vão ficar nessa narrativa. Eu já atendi pessoas assim, gente. Que eu tô ali pra fazer investigação, faço perguntas, tô trilhando todo o caminho ali, a metodologia, a engenharia reversa pra entender qual é a crença que tá criando a merda que a pessoa tá vivendo, que ela diz querer transformar, mas a gente vai investigando e ela continua presa no drama dela. Tudo bem, às vezes é o tempo da pessoa, às vezes leva um tempo pra ultrapassar aquela barreira do drama, mas às vezes não ultrapassa. Às vezes não ultrapassa, tá? Eu tenho casos de clientes que vieram fazer sessões comigo, reprogramaram a mente, precisavam de mais encontros, porque embora cada encontro comigo seja muito potente, muito transformador, não é um que vai resolver a vida da pessoa. A pessoa tá vivendo anos de BO, tá anos criando merda. Vamos levar alguns encontros pra liberar, né? E aí as pessoas não seguem, entendeu? Porque muitas vezes estão presas, né, nessas narrativas e tudo mais. Então, acho que, assim, uma coisa que eu quero que tu leve pra tua vida hoje é: comece a questionar a tua mente. Comece a questionar as narrativas que tu tá criando na tua cabeça. Ah, porque os homens são isso, os homens são aquilo outro. Será? Como seria se fosse diferente? Te coloca mais na pergunta. Tu vê uma realidade se apresentando na tua frente? O que é verdade sobre isso? De novo, tu cria 100% da tua realidade. O que tu tá vendo fora, tu criou dentro. A tua realidade externa, material, ela é um delay dos teus pensamentos. Às vezes é muito rápido, às vezes é um delay pequeno, às vezes é um delay maior, tá? Às vezes aquilo que tu projetou meses atrás tá se manifestando agora, beleza? Mas às vezes é muito rápido. Gente, principalmente, por exemplo, num relacionamento, eu e o Michael. Às vezes eu penso assim, poderia pegar tal coisa no supermercado, e ele tá no super, mas eu nem falo pra ele trazer. Ele chega em casa com a compra. Telepatia, tá tudo conectado. Tá tudo conectado. E num relacionamento amoroso é muito rápido. Porque a conexão é mais profunda com aquela pessoa. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu lembro, nossa, na primeira... Meu Deus, gente, o Alasca peidou. Ele peida muito fedido. E tá dormindo, tá? E tá dormindo, querido. Azar, larga a bomba e vai-se embora. Gente, sério. E tamo fechados aqui. Um gás potente. Eu lembro que uns anos atrás, na primeira temporada do nosso relacionamento, a gente ia num churrasco, eu acho que era um churrasco de almoço, eu tava em casa e ele saiu pra comprar carne e cerveja que a gente ia beber. E aí, eu lembrei, juro, eu tava em casa, eu não falei nada, não mandei mensagem nenhuma. Pensa na variedade de cerveja que tem no supermercado. Várias. Acho até que ele foi numa conveniência, sei lá.
E eu pensei, ele poderia comprar aquela cerveja, né, que a gente tomou no nosso primeiro encontro. Que foi uma lá, diferentona. Na primeira vez que a gente saiu. Não falei nada, só passou pela minha cabeça, mas não era uma coisa assim, eu quero muito isso. Nem mandei mensagem, tava fazendo outras coisas da minha vida. Cheguei lá no churrasco, comida vai, comida vem, assunto vai, assunto vem. Ele me traz a cerveja, exatamente aquela. Isso é manifestação. Isso é manifestação. Invejosos dirão que é coincidência, que é sorte, mas não é, a gente entende que não é. Que a gente tá alterando a matéria o tempo todo. Gente, tudo isso aqui é virtual. Tudo isso aqui é virtual. É tipo como se a gente estivesse jogando um jogo. Essa é a vibe. Essa é a vibe. Às vezes tu tá levando a vida muito a sério. Tu tá levando a vida muito a sério. Tu tá levando as coisas... Tu tá dando tom de realidade demais pras coisas. Então, assim... reforçando. Eu quero que tu saia daqui com essa postura questionadora dos teus pensamentos e da tua realidade. Tá? Às vezes tu entra num pensamento sobre alguma coisa, uma noia, tu tá noiado com aquilo, com aquele sentimento, sai desse sentimento. Porque tu tá com medo que, alguma coisa de verdade, tu tá insegura sobre o teu relacionamento, acho que vai acontecer tal coisa, eu tô achando isso aqui suspeito. Quanto mais tom de realidade tu dá pra isso, mais tu cria isso, mais tu vai colocar os tijolinhos pra aquilo ali, pum, concretizou. Então, assume esse lugar de co-criadora da tua fucking realidade. Eu tô te entregando aqui, toma teu poder de volta. Depois de tu ouvir todo esse podcast, todo esse episódio, a consciência está entregue pra ti. Inclusive eu peço, tu ficou com alguma dúvida? Tu quer saber mais? Tu quer entender melhor? Tu quer reprogramar tua mente? Entra em contato comigo. Pelo Instagram, especialmente o Instagram, tá? TikTok é ruim as mensagens lá. Manda mensagem pra mim no Instagram, comenta aqui, mas no Instagram a gente consegue ali, né, ter um bate-papo legal. Cara, eu tô te entregando aqui, a consciência. Tu cria 100% da tua realidade. E eu lembro que agora... Esse episódio vai ficar mais longo. Eu lembro que em 2022 eu recebi muito hate num post que eu falei assim, porque era época de eleições, né? E eu falei assim... Como é que eu falei? O gancho do vídeo era o seguinte. Em épocas de eleições é importante lembrar. Quem cria a tua realidade é tu, não é o político. O poder de criação e de mudança da tua realidade está nas tuas mãos, não no político. Gente, saiu gente do buraco, do chão, pra falar mal. E eu fiquei com ranço, porque tipo assim, gente, por que meu conteúdo tá chegando essa gente chata do cacete? E as pessoas, assim, super me atacaram com relação a isso, mas eu sabia que eram pessoas desalinhadas com o meu conhecimento. Vamos falar assim, gente burra, né? Burro. Que ao invés da pessoa entender, eu quero entender melhor sobre isso. Que história é essa? Não, vai lá e ataca. Por que que acontece isso? Porque é mais fácil, presta atenção aqui, é mais fácil tu culpar o externo do que tu assumir responsabilidade das merdas que tu tá criando na tua vida. Muita gente refuta a criação da realidade por conta disso. Porque vai ter que lidar com uma responsabilidade muito maior. Vai ter que assumir coisas que ela não quer assumir. Ela se vê fraca, ela não quer. É mais fácil apontar o dedo pro outro, culpar o outro, falar mal do político. A vida no Brasil está tão ruim por conta do político X ou Y. Sabe? E, nossa, eu lembro que me chamaram de bolsominion. E eu, gente, eu não tô nem aí pra Lula, nem pra Bolsonaro. Vocês estão dormindo no ponto, sabe? Nossa. Porque é isso. As pessoas não querem assumir. E tá tudo bem. Querem criar essa realidade de bosta? Criem. Mas são pessoas que não vão transformar muito a sua vida. Porque elas acreditam que elas têm um pouquinho, só um pouquinho, assim, de responsabilidade sobre a própria vida. Um círculo minúsculo e fora daquele círculo tudo é culpa dos outros. É a realidade que tá pronta. Sabe? Por exemplo, assim...
Essas pessoas estão muito na 3D, né? E é isso, a realidade coletiva, ela é uma intersecção das realidades individuais. Enquanto a gente achar que é o político que vai salvar a vida de alguém, a gente vai continuar no mesmo lugar, no mesmo buraco. Por isso, talvez, não é isso que passa na minha mente o tempo todo, que faça eu querer tanto levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Inclusive, eu te convido aqui a compartilhar esse episódio com outras pessoas, para acender essa consciência nelas. Porque eu não só tô te contando aqui que tu cria 100% da tua realidade, como eu tenho ferramentas que vão te ajudar a mudar a realidade que tu tá criando na tua vida. Que são as minhas sessões individuais, a minha consultoria, a minha mentoria, enfim. Pra realmente transformar. Porque a gente vai reprogramar a tua mente a nível subconsciente. Subconsciente, amore. Coisa que tu nem imagina que tá lá te travando, a gente identifica e libera. No próprio encontro, tá? É online, 100% online. E assim, quem quer vai receber esse ouro e vai transformar a sua vida e vai passar a questionar e assumir esse poder. Quem não quiser, I'm so sorry. Eu sinto muito. Tá? Acho que é isso, estamos finalizando esse episódio. Isso é um assunto que eu poderia falar horas e horas e horas. Aulas e aulas e cursos, e enfim, eu amo falar sobre isso. Eu tô sempre ensinando meus clientes sobre isso. A cada encontro a gente reprograma a mente, mas eu também passo várias ferramentas, vários exercícios, vários conhecimentos. Porque realmente, meu desejo maior é que tu crie a realidade que tu deseja. Que tu manifeste isso, que tu te realize. Eu amo ver essas pessoas se empoderando dessa magia da vida. Porque a vida invisível, energética, espiritual, ela é bilhões de vezes maior que a realidade 3D. A gente tá aqui só tendo essa experiência. E quando a gente desperta a consciência pra isso, cara, a gente se abre pra criar coisas incríveis. E é isso que eu quero que tu crie na tua vida, tá? Te inscreve no canal, me segue no Spotify, me segue nas redes sociais, TikTok, Instagram, @mandalquati. Se tu curtiu esse conteúdo, comenta aqui, curte o vídeo no YouTube. Quaisquer dúvidas, manda aqui nos comentários ou no Instagram, @mandalquati. E é isso, bora questionar essa realidade, criar algo diferente. Eu tô nessa jornada há muito tempo e continuo criando a minha realidade, já curei muita coisa e tô crescendo e manifestando cada vez mais. Assim como tu, eu também tô nesse processo de lapidação interna para criar uma realidade externa melhor, na qual eu me realize mais. Eu também tô na jornada. E muitas vezes eu compartilho isso porque eu não sou melhor do que tu. Embora eu tenha mais conhecimento, domine mais isso, tenha ferramentas de criação da realidade, eu sou um ser humano que tenho emoções e dilemas também. Tá bem? Um beijo Um beijo no coração da Amanda Alquati, host do podcast. Nos vemos no próximo episódio.